Fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Para o torcedor do Bayern de Munique, eu sei que não está tranquilo, hein? Como se já não bastasse perder para o Manchester City na primeira partida das quartas de final da Liga dos Campeões por 3-0, ainda uma informação sobre a briga no vestiário que cai como uma bomba e alarga, estende a crise na Baviera, né? Briga entre Sadio Mané e Leroy Sané, que começou com uma discussão dentro de campo e terminou com agressão, com vias de fato dentro do vestiário, né? E no vídeo de hoje a gente vai falar bastante sobre a informação em si que surge no jornal Bild, mas é confirmada por diversos veículos de comunicação na Alemanha, e especialmente também por setoristas do Bayern de Munique. O clube, até esse momento do vídeo, até essa hora que eu estou gravando, ainda não se manifestou nem por um porta-voz oficial, nem por um comunicado oficial, mas a verdade é que essa treta aconteceu. A gente vai falar sobre a briga, vai falar sobre o que pode acontecer a partir de agora com os jogadores e especialmente qual é a culpa, a parcela de culpa da direção do Bayern de Munique, que está de parabéns, hein? Faltando 2 meses para o final da temporada, os caras conseguiram implodir o Bayern de Munique, se sabotar de uma forma que fazia tempo que eu não vi o Bayern de Munique fazer. Desde a época dos anos 90, ali no FC Hollywood, como era apelidado o Bayern de Munique, as coisas não ficavam da forma que estão. Então, para a galera do Bayern que me segue aqui, já chega com raiva deixando o dedo no like, porque a gente não tem um minuto de paz, mas o like ajuda bastante a aliviar as tensões. Vai por mim. E para a galera que gosta de uma porradaria, de umas cenas lamentáveis, que vem pelo título do vídeo aí, já começa a me seguir, porque a gente aqui fala das coisas sem muito papas na língua, né? Vamos lá, vamos começar com a informação em si. Uma treta que começou dentro de campo, no minuto 83, o Sané estava com a bola, o Mané se projetou em profundidade pedindo para receber, o Sané preferiu fazer um outro lance ali, tocar curto, e o Mané não gostou. Uma discussão, cara, que é normal dentro de campo, né? Os dois ali foram lá, se cobraram, a discussão pode ter ficado um pouco mais acalorada, o Mané não gostou do que o Sané falou, o Sané não gostou do que o Mané falou, enfim, isso é normal. Time que não tem cobrança, perdendo 3-0 numas quartas de final da Champions, tem sangue de barata e não serve. Então a cobrança dentro de campo dos jogadores, ela é normal, só não precisa escalar, né? E o Mané não gostou da forma que o Sané falou com ele. Essa foi a verdade. Tudo foi capturado pelas câmeras, essas cenas aí foram capturadas pelas câmeras, e a coisa foi se estendendo pro vestiário. E aí é que perdeu a razão o Mané. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, se teve algum empurra-empurra, alguma provocação mais séria, alguém falou alguma coisa muito mais forte um pro outro, mas a verdade é que a informação é que o Mané pegou e deu um soco na boca, no lábio inferior do Sané. E aí o Sané foi para cima do Mané, os jogadores tiveram que separar, jogar o Sané para fora do vestiário para que a coisa não escalasse ainda mais, mas teve a agressão física, né? A tal cena lamentável do Mané, que é um jogador que a gente conhece o background, que é humilde, que vem de uma cidade pequenininha, que nem a cidade de uma vila no Senegal. Eu fui lá fazer uma reportagem especial, né, em Bambali, no Senegal, que é um cara que tem uma origem simples, mas que dentro de campo se transforma, né? Se transforma num leão. E a gente já viu ele cobrar e reclamar e ficar nervoso, especialmente na época de Liverpool, já brigou com o Salah, mas eu nunca tinha visto e nunca tinha ouvido falar do Mané ter uma atitude como essa, né? É uma atitude muito ruim, que coloca agora um ponto de interrogação gigantesco na permanência do Mané com a camisa do Bayern de Munique. Ele chega como uma grande promessa, e aí no sentido da palavra de entregar muita coisa para esse Bayern de Munique, como uma das grandes contratações da história do Bayern, um campeão da Liga dos Campeões, um jogador que sai da Inglaterra para vir defender o Bayern de Munique. O Bayern colocou suas fichas nele, ele até começa muito bem, uma evolução gradativa antes da Copa do Mundo, né, ali se ambientando, né, no esquema de jogo do Nagelsmann, se disponibilizando a jogar de falso 9, tentando encaixar dentro das funções, muitas vezes impedido, né, não consegue aí fazer bons números, mas vai evoluindo até a lesão que o tira da Copa do Mundo, e nesse regresso em 2023 a gente está vendo um Mané irreconhecível. Pode ser que ainda não esteja 100% fisicamente como chegou do Liverpool para o Bayern de Munique, ou como nos tempos do Liverpool, pode ser que demande mais tempo, mas ele não pode descontar as suas próprias frustrações
da forma que descontou, agredindo um companheiro de profissão, agredindo um companheiro de vestiário. E até por isso, uma multa só não vai resolver. O afastamento talvez não resolva. E pelo que eu conheço um pouco de Bayern de Munique, pode ter sido o fim da linha dessa história do Mané com o Bayern de Munique. Vamos ver se o Bayern não toma aí a decisão de o negociá-lo no meio da temporada. Isso seria extremo? Talvez. A gente não sabe de fato o que aconteceu dentro daquele vestiário, mas não me surpreenderia, né? Inclusive, uma multa ou até mesmo alguma penalização para o Sané. O que em termos esportivos é horroroso para esse momento do Bayern de Munique. Time que vai enfrentar o Hoffenheim no sábado, que está 2 pontos à frente na liderança da Bundesliga, e vê o Borussia Dortmund sedento pelo título, piscando ali o farol, pedindo passagem na segunda colocação. Então, assim, perder o Sané e o Mané nesse momento da temporada seria piorar ainda uma situação que já está difícil. E aí, por que eu acho que aconteceu isso tudo? Além do comportamento, e aí a culpa tem que ser colocada nos jogadores sim, mas você tem todo um ambiente conturbado e um cenário conturbado que é culpa da diretoria. A diretoria, né, e aí até chega a ser engraçado, troca o Nagelsmann exatamente por problemas que acontecem extra-campo, não pelo que ele estava entregando dentro de campo, que ainda tinha a possibilidade da tríplice coroa, porque o time muitas vezes estava respondendo, porque o time tinha eliminado com propriedade o Paris Saint-Germain, porque o time estava bem nas competições e vivo nas competições que disputava. Foi problema extra-campo, justamente porque havia ali um problema de um certo grupo, ou certos grupos de jogadores com o Nagelsmann, um problema de vestiário, e a diretoria vai lá e tira o Nagelsmann para não ter um problema de vestiário. Só que, no contexto geral, ela acaba arrumando um grande problema no vestiário, porque ela tenta apagar o fogo jogando gasolina, né? Porque quando você descredibiliza assim o seu comandante em prol de grupos dentro do vestiário, você acaba dando razão para o caos. E esse é um grande problema, né? Quando você traz o Thomas Tuchel, e o Thomas Tuchel com 2 semanas de trabalho, ele não tem moral nenhuma no vestiário ainda. Ele não conseguiu conquistar os jogadores. Ele não tem como chegar e apartar uma briga dessa entre 2 peixes grandes dentro do vestiário, né? E aí, a eliminação na Pokal, a cobrança dentro da Bundesliga e perder por 3-0, o grande objetivo da temporada, ver a Liga dos Campeões descendo pelo ralo, é uma pressão enorme nos jogadores que acaba resultando nisso daí. Ou seja, a diretoria também tem a sua parcela de culpa. O que tem menos parcela de culpa é o Tuchel, que está chegando agora. Enfim, dentro de campo a gente até pode discutir as suas opções táticas, né, e as suas opções para os jogadores, mas como é que o cara vai controlar uma coisa que ele está chegando agora, né? Como é que ele vai trocar um pneu de um carro em movimento dessa forma? Coloco mais na conta da diretoria do Bayern de Munique, que realmente conseguiu implodir o clube faltando 2 meses para a temporada acabar. E não me surpreende se perderem agora a Bundesliga, hein? Imagina como é que tá o clima, imagina como é que tá o vestiário. Tô para falar mais. Alguém da diretoria tem que pagar esse pato. Se o time está do jeito que tá, a culpa é da direção. Vamos ver se eles vão conseguir ter lata para assumir essa culpa, né? Ter a personalidade de assumir essa culpa. Ó, fizemos bobagem, trocamos o treinador na hora errada, não demos o respaldo suficiente para os líderes dentro do vestiário, não conseguimos apagar o fogo que estava por lá. Isso tudo a gente vai ver. Por enquanto, a diretoria fica dando declarações que às vezes parecem até desconexas, né? Mandar o Nagelsmann embora da forma que mandaram e colocar na conta do medo de perder a tríplice coroa já foi uma desculpa pelo ralo, porque o time já perdeu a Pokal e provavelmente vai estar fora da Liga dos Campeões da Europa. Vamos ver o que vai acontecer a partir de agora, mas as coisas esquentaram e o torcedor do Bayern de Munique, meus caros, não tem 1 minuto de paz.